Saudações, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos Aprendendo RPG. Abordaremos um pouco mais sobre as mecânicas de lançar magia nesse jogo sensacional. Então, desde já, eu peço a vocês que apoiem o nosso trabalho, porque afinal de contas deu bastante trabalho produzir todos esses vídeos aí, trazendo um material completo para quem quer aprender os fundamentos básicos aí do Dungeons and Dragons quinta edição. Então deixem o like, compartilhe, quem não for inscrito, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender RPG por meio deste canal. E daí, vamos sem mais delongas dar continuidade ao vídeo após a vinheta. No começo dessa série, ali no primeiro vídeo, nós, aprendemos juntos a criar personagem, né? No primeiro vídeo foi criando um personagem, daí preenchemos juntos a ficha de um personagem da classe guerreiro. Estou deixando aqui para vocês verem a thumb aí do vídeo, para vocês, caso queiram assistir novamente, né? E como o personagem era da classe guerreiro, nós não nos preocupamos muito na parte de magias. Mas para esse vídeo, nós iremos abordar rapidamente aqui a página 3 da ficha, que é justamente o Grimório do Mago, né? Essa página aqui é o chamado, antigamente era chamado Tomo da Magia, né? E é isso, né? Nós vamos dar uma olhadinha aí para vocês, estou colocando na tela para vocês verem como é essa página 3 aí de magias. E daí, eu quero dar uma atenção especial para essa parte que vocês estão vendo, que é o cabeçalho, né? Então, é nesse cabeçalho que nós vamos preencher algumas mecânicas básicas que são importantes para a gente entender aí a mecânica de lançar magias. No primeiro campo aqui, à esquerda, nós temos a classe. Nós vamos preencher qual é a classe de conjurador. Muitas vezes você vai ter um personagem multiclasse. Então, você coloca aqui a classe específica, que é a classe relacionada à magia. O segundo campo, ele está relacionado à classe também, que é a habilidade de lançar magias. Dependendo da classe que você escolher, a habilidade utilizada para lançar magias difere. Se você for um mago, por exemplo, essa habilidade vai ser a inteligência. Já se você for um bardo, essa habilidade vai ser a carisma. E assim sucessivamente. Logo em seguida, nós temos aí a classe de CD de salvaguarda, né? Que seria a classe de dificuldade de salvaguarda. Então, toda vez que o seu personagem soltar uma magia, se for uma magia diária ou coisa do tipo, o alvo, né? Ou os alvos na área daquela magia, eles terão que fazer um teste de salvaguarda, ou seja, um teste para resistir ao efeito mágico em específico. E qual é a classe de dificuldade? Bom, a classe de dificuldade, ela varia de personagem para personagem. Geralmente, essa classe de dificuldade você vai encontrar na classe ali do teu personagem a fórmula para calcular. E daí você preenche nesse campus. Uma fórmula muito comum seria 8, mais o nível de proficiência, mais o modificador da habilidade de lançar magias. Entendeu? Se for um mago, por exemplo, vai ser 8 mais a proficiência, mais o modificador da inteligência. E por fim, esse último campo aqui, ele é o campo onde tem o modificador do teste de ataque mágico. Então, se você solta uma magia do tipo ataque mágico, como por exemplo, raio de bruxa, raio de fogo, raio de gelo, você tem que acertar o alvo, né? É um ataque. Assim como a gente viu nos vídeos sobre ataque, que eu tô colocando aqui a thumb, né? Para magia também funciona do mesmo jeito. Você faz um ataque, e daí o modificador para acertar esse ataque é esse número que vai nesse campo. Geralmente, ele é proficiência mais o modificador da habilidade da magia. Então, aí você preenche, soma esses dois e vai ter o modificador que vai preenchido aqui nesse campo. Então, esse cabeçalho que eu tô trazendo para vocês, eu tô abordando aqui porque ele vai ser muito útil tanto para esse vídeo quanto para o próximo vídeo. E aqui, continuando aqui nessa folha aqui da ficha,
A parte do corpo, nós vimos o cabeçalho, essa parte aqui do corpo é onde vão estar anotadas as magias. E bom, passada essa primeira parte, vamos abordar de fato o assunto principal, que são as mecânicas de lançar magias. E aqui eu já estou colocando na tela para vocês todas as classes que são consideradas lançadoras de magia. Eu estou colocando apenas as classes que lançam magias ou as híbridas. Eu não estou colocando as classes meramente físicas, as classes que não são lançadoras de magia. Ainda que classes como Guerreiro ou Rogue possam eventualmente adquirir a habilidade de lançar magias por meio de alguma subclasse que eles venham adquirir, eu estou deixando essas de fora porque eu quero me focar especificamente nas classes que são nativamente lançadoras de magia. E daí eu vou utilizar essa listagem de classes para mostrar as diferenças entre elas em cada tópico. Nesse vídeo nós iremos abordar especificamente sobre as diretrizes gerais, ou seja, as regras gerais sobre como lançar magias. Em se tratando de lançar magias em Dungeons & Dragons, tudo que o jogador precisa fazer para que ele possa lançar essa magia é anunciar. Por exemplo, quero lançar um raio de fogo, quero lançar uma bola de fogo, quero lançar, sei lá, mísseis mágicos, qualquer coisa do tipo. Quando o jogador anuncia, isso significa, em termos de mecânicas de jogo, que o personagem simplesmente lançou a magia. Então não existe assim nenhum teste que você precise fazer para saber se a magia desencadeou ou não. Basta que o jogador anuncie que a magia acontece. Porém, essas magias elas não são ilimitadas. Existem limites sobre quais magias e quantas vezes e como o jogador vai lançar essa magia. E esse vídeo, basicamente, a gente vai abordar essas limitações. A primeira dessas limitações, vamos colocar assim, são as magias conhecidas. Então, para que um personagem consiga lançar uma magia, é necessário que ele conheça a magia que ele está lançando. Isso é meio óbvio, né? Se ele não sabe lançar determinada magia, ele não vai conseguir. Então, essa regra eu acho que é a regra mais óbvia possível. E para que a gente saiba se uma magia é conhecida ou não, basta que essa magia esteja listada ali na página 3 da ficha do personagem, que é do tomo da magia, que a gente acabou de ver agorinha, né? Aquela parte ali da listagem de magias conhecidas. A quantidade de magias que um personagem vai conhecer, ela é determinada pela classe de lançador de magias daquele personagem. Por exemplo, se o personagem é um bardo, ele vai conhecer um determinado número de magias a depender do nível que ele tem na classe bardo. Se ele for um feiticeiro, ele vai conhecer um número X de magias, que também é determinado pelo nível que ele tem na classe feiticeiro. Isso aí vai variar muito de classe para classe, de nível para nível e de personagem para personagem. Geralmente, essas informações relacionadas à quantidade de magias conhecidas vocês podem consultar na tabela da classe. Se vocês abrirem ali o livro do jogador, vai ter o capítulo que vai estar listando e detalhando classe por classe. E ao início de cada classe você vai ter uma tabelinha que vai estar enumerando nível a nível tudo que aquela classe dá para o personagem. Então, de uma forma geral, quando você cria um personagem de nível 1, ali na tabelinha você já vai ter uma quantidade X de magias iniciais conhecidas, e à medida que você for subindo de nível, essa quantidade vai aumentando nível a nível, né? A quantidade de magias conhecidas. Porém, existem algumas exceções a essa regra. A primeira exceção é a classe Mago. Por quê? Quando você abre ali o livro do jogador, na parte de mago, vocês vão ver que o mago ele começa com um número inicial de magias conhecidas. Geralmente são 6 magias de nível 1, mais os truques, né? E daí, o que é falado no livro é que o mago ele aprende 2 magias a cada nível de personagem. Porém, o mago ele tem uma mecânica muito interessante, que é a mecânica de estudar magias. Então o mago ele passa
um período de tempo, né? Quando ele tem tempo livre ali das aventuras, ele passa um período de tempo pesquisando, estudando. Ele gasta um pouco do seu dinheiro para comprar os itens mágicos para escrever ali a magia e imbuir as páginas do grimório dele. E ao final desse tempo e gasto o dinheiro necessário nos materiais, ele vai ter aprendido uma magia nova. Então o mago, ele não tem uma quantidade certa de magias conhecidas, porque por mais que ele comece com um número inicial, ele vai aprendendo magias por conta própria através dos estudos. A outra exceção são algumas classes em específico que têm acesso ao repertório completo de magias. Um exemplo perfeito disso é o clérigo. O clérigo, ou o paladino também, né? Elas são classes divinas e, portanto, elas não aprendem magia de fato. Essas magias, elas são concedidas pela divindade a qual essas classes seguem. Se for um clérigo, por exemplo, de Lolth, né? Lolth, a divindade Lolth, vai estar cedendo a ela essas magias. O clérigo de Lolth, por si só, ele não conhece as magias. Quando ele realiza uma dessas magias, isso é considerado um milagre, e aquele clérigo ele está sendo um instrumento nas mãos daquela divindade. E justamente por isso, mecanicamente em jogo, é como se o personagem conhecesse todas as magias da classe. Então existem algumas poucas classes que conhecem todas as magias da sua classe. Para saber a diferença das regras de magia conhecida de classe para classe, basta vocês consultarem ali a sua classe, né, no livro do jogador. Porém, eu estou colocando um resuminho aqui dessas regras de magia conhecida, qual classe conhece todas, qual classe tem que estudar e qual classe conhece um número determinado aqui na tela para vocês verem. Outro ponto importante a respeito das classes e das magias conhecidas é que cada classe tem a sua lista individual de magias. Então, qualquer classe não pode aprender qualquer magia, obviamente. Existem as magias que estão disponíveis para cada classe. E ali no livro do jogador, num dos últimos capítulos ali onde são listadas magia por magia, você vai poder ver a lista de magia de cada classe, e essa lista ela está classificada por níveis de magia. E por falar em níveis de magia, os níveis de magia é o próximo assunto aqui do nosso vídeo. Por quê? Porque é muito importante a gente ter uma noção de que existem magias no jogo, que elas são mais poderosas, e existem magias que são um pouco mais simples, um pouco mais fracas, né? Vou colocar fracas aqui entre aspas. Eu não acho que exista magia fraca. Toda magia ela tem a sua importância e tem a sua aplicação. Mas existem magias que um mago inicial tem acesso, e existem magias que são tamanho poderosas que é necessário que o mago ou o lançador de magia de uma forma geral, ele tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, seja um mago de nível maior. Eu estou citando aqui mago, mas lançador de magia de uma forma geral, né? Se for um clérigo mais experiente, um clérigo aí com uma quilometragem maior, aí com um grau aí de conhecimento e de experiência muito maior. O nível de poder dessa magia é determinada pelo seu nível, né? Quando você pega ali a magia na listagem, você tem magia nível 2 de necromancia, nível 3 de conjuração, magia nível 1 de evocação. Então, para não confundir com o nível de personagem, a gente vai usar a palavra ciclo. Então existem magias de diversos ciclos. Existe magia de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. E quanto maior for o ciclo da magia, mais poderosa ela é. E, portanto, maior precisa ser o nível do personagem para que ele consiga executar essa magia. Além do mais, existem as magias de nível 0 ou de ciclo 0, que elas são conhecidas como truques. Os truques, elas são magias que são poderosas, sim. Existem truques como raio de fogo e raio de gelo, que são magias de ataque. Existem truques dos mais diversos, truques assim que são úteis, que o jogador vai utilizar durante toda a jornada dele. Mesmo quando ele for um arquimago poderosíssimo, ele vai continuar usando truques. Mas os truques são magias
de tal maneira tão simples que, primeiro, ela não tem qualquer limitação de uso. Você pode usar um truque quantas vezes você quiser, não gasta espaços de magia, e espaços de magia é um assunto que nós veremos em breve aqui no vídeo. O truque ele não precisa estar previamente preparado, basta você conhecer o truque para que você consiga lançar esse truque quantas vezes você quiser ao longo da sua aventura. Um adendo importante aqui é que nem todas as classes têm acesso aos truques, né? Nem todas as classes têm a oportunidade de aprender truques, né? Apesar dos pesares, para que você seja capaz de lançar o truque, a única limitação é que você tem que conhecer aquele truque. Então, sabendo disso, existem classes que não têm a oportunidade de aprender truques e, portanto, não lançam truques. Além de conhecer a magia, também é importante para o lançador de magias que aquela magia que ele deseja lançar esteja previamente preparada. Então, não basta que o mago, ou o feiticeiro, ou o clérigo conheçam aquela magia. Eles precisam preparar aquela magia antes de poder lançá-la. Se aquela magia não estiver preparada, o mago ele não vai conseguir lançar, porque não está preparada, né? Então a regra de preparação de magia funciona da seguinte maneira. No dia anterior, antes de dormir, o lançador de magia, a classe, né, o personagem lançador de magias, ele precisa passar um tempo, né, estudando e preparando as magias que ele deseja lançar no dia seguinte. E daí ele vai pegar a lista de magias conhecidas e vai determinar quais daquelas magias ele está preparando para que ele consiga lançar aquela magia no dia seguinte. Existe um número máximo de magias que um lançador de magias pode preparar. Geralmente esse número máximo está relacionado à classe do personagem, né? Então sugiro a vocês que vão dar uma olhada ali no livro do jogador, na página da classe de personagens, que lá vai estar determinando qual é o número de magias que aquele personagem pode preparar. Isso vai variar de classe para classe, mas dá uma olhada ali na área de spellcasting, ali no livro do jogador, da sua classe, que vai estar explicando aí uma formulinha para você calcular, né? Por exemplo, o mago, o número de magias que ele vai preparar é igual ao seu nível de mago mais o seu modificador de inteligência. Só para dar um exemplo aqui para vocês, vamos imaginar aqui um mago de nível 4 e que tenha inteligência 18. O modificador da inteligência 18 é mais 4. Então, se for um mago nível 4 com inteligência 18, então 4 mais 4, nós teremos aí 8 magias preparadas. Então, não importa o número de magias que aquele mago conheça, ele no dia anterior vai ter que preparar um número limitado ali de magias, e no caso desse mago do nosso exemplo, vão ser 8 magias. Uma coisa importante de se ressaltar é de que nem todas as classes precisam preparar magias. Existem algumas poucas classes que basta que ela conheça a magia para que ela tenha a capacidade de lançar, e aquela classe não precisaria preparar a magia antes de lançar. Eu estou deixando aqui na tela para vocês verem quais classes precisam preparar magia e quais classes não precisam preparar magia antes de lançar. Outro ponto importante é que ao final de cada dia, a classe conjuradora, né, a classe lançadora de magia, eu não gosto de usar a palavra conjuradora porque faz alusão à escola de magias conjuração, mas ao final do dia, a classe lançadora, o personagem lançador de magias, ele pode modificar as magias que estão preparadas, mas só ao final do dia, antes de dormir. Ele vai lá antes de dormir e determina quais magias das que ele tem preparada vão continuar preparadas, quais ele vai despreparar, vamos dizer assim, para que ele possa preparar magias diferentes, né? Isso é muito interessante porque, ao depender do tipo da aventura que ele está passando naquele momento, ele pode mudar o seu repertório de magias. Por exemplo, se ele for um mago ali e ele tiver indo explorar uma masmorra, ele vai utilizar magias como Knock, por exemplo, que é a magia que abre trancas. Ele vai preparar algumas magias
mais relacionadas ao ambiente. Agora, se ele vai para uma guerra, ele não vai estar com o Nock preparado, ele vai estar preparado magias mais relacionadas ali à evocação, né? Raio de fogo, bola de fogo, esse tipo de coisa. E por fim, nós acabamos de ver a importância do lançador de magias conhecer a magia que ele vai lançar e que essa magia esteja preparada com um dia de antecedência para que ele consiga lançar magia, mas existe a limitação final e a limitação dos espaços de magia. Então, um lançador de magias, ele não pode lançar magias de forma indeterminada, né? Existe um limite de quantidade de vezes que ele consegue lançar uma determinada magia. Quando não é truque, né? Truque, como eu falei anteriormente, ele é ilimitado. Esse limite é chamado de espaços de magia. Nós podemos consultar a quantidade de espaços de magia que o seu personagem tem consultando a tabela da classe do personagem. Por exemplo, se você for consultar a tabela da classe Mago, nós podemos ver aqui, eu estou mostrando na tela, a tabela da classe Mago. Então, vamos imaginar que nós estamos jogando com um Mago de nível 5. Por exemplo, o Mago de nível 5, ele conhece 4 truques, porém, os espaços de magia que ele tem são os seguintes. Ele tem 4 espaços de magia de primeiro ciclo, 3 espaços de magia de segundo ciclo e 2 espaços de magia de terceiro ciclo. Então essa é a limitação desse mago de quinto nível. Ele pode soltar até 4 magias de primeiro ciclo, ele pode soltar até 3 magias de segundo ciclo e ele pode soltar até 2 magias de terceiro ciclo. Na prática, isso significa que após ele lançar 4 magias de primeiro ciclo, ele não consegue mais lançar magias de primeiro ciclo. Vamos supor que ele soltou um raio de bruxa, soltou 2 mísseis mágicos e soltou, sei lá, uma quarta magia aí que eu não tô lembrando agora para mencionar aqui para vocês. Quando ele for querer soltar uma quinta vez, ele não vai mais conseguir. Ele ainda vai ter os 3 espaços de segundo ciclo e os 2 espaços de terceiro ciclo, mas os espaços de primeiro ciclo vão ter se esgotado. Ele não consegue mais soltar magias de primeiro ciclo. Esses espaços de magia gastos, eles serão restaurados no dia seguinte. Então, após o mago encerrar o seu dia e dormir por 8 horas, quando ele acordar no dia seguinte, se for um elfo, dormir, entrar em transe ali por 3 horas, né? Mas enfim, no dia seguinte, todos os espaços de magia vão ter sido restaurados. Então esses espaços de magias gastos, eles são gastos para aquele dia que está acontecendo ali naquela hora. No dia seguinte, volta tudo como era antes. Também é possível para um mago ou um lançador de magia bufar ou bombar alguma magia que ele está lançando. Por exemplo, eu citei aqui mísseis mágicos, né? Mísseis mágicos, o lançador de magias, ele lança 3 mísseis mágicos, ou seja, 3 pequenos raios que atingem um inimigo, ou mais de um inimigo. Essa magia ela é de primeiro ciclo. Porém, o mago ou o lançador de magias, ele pode gastar um nível acima do primeiro nível. Ele pode usar um espaço de segundo ciclo. E daí, o míssel mágico, em vez de lançar 3 mísseis, ele vai passar a lançar 4 mísseis mágicos. Então, qualquer magia pode ser lançada usando um espaço de magias de nível superior. Porém, nenhuma magia você pode lançar usando espaço de magia inferior. Você não pode, de forma alguma, lançar uma magia de nível 2, de ciclo 2, utilizando um espaço de nível 1. Para lançar magia de ciclo 2, você no mínimo precisa ter um espaço de magia de segundo nível. Porém, essa mesma magia de ciclo 2, você poderá utilizar um espaço de magia de nível 3. Para tanto, nós consideramos que aquela magia está sendo bombada. E algumas magias, eu diria até que a maioria delas, ela tem efeitos especiais que melhoram aquela magia quando você está utilizando um espaço de magia superior. Nem todas são assim. Existem magias que não faz diferença
o espaço de magia, se é o espaço dela ou se é algum espaço superior. Porém, a grande maioria, quando você usa um espaço de magia superior, aquela magia ela está bombada e ela vai ter um efeito mais poderoso. Para que nós possamos estar cientes dos efeitos de melhoramento que são causados ao utilizar um espaço de magia superior, basta você consultar a própria magia, né? Isso vai diferir de magia para magia, então é importante que você leia o quadrinho daquela magia para saber o que acontece quando você usa um nível de magia, um espaço de magia superior. Espero que tenha sido claro aí, que vocês tenham conseguido entender aí a mensagem do nosso vídeo. Quem tiver dúvidas, comentem aqui embaixo. Se tiver algum detalhe que eu esqueci de mencionar, podem comentar aqui embaixo também, mas saibam que muito provavelmente eu estou guardando esse detalhe, essa informação para o próximo vídeo. E aí, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, reitero aí para vocês. Curtam, comentem, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui e falou!